Muito boa tarde, estamos aqui na Primer TV, canal 23, né, de São José. Eu sou André Santos e o programa é o programa Faça Acontecer. Se você, assim como eu, também é apaixonado por educação, bem-estar e coaching, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Este programa também é seu. Hoje o nosso programa está aqui com várias temáticas. Nós temos no nosso primeiro bloco a presença dele, Samuel Petri. Nós vamos conversar um pouquinho sobre osteologia. E depois também temos a presença também de Jaqueline Kremer, vamos conversar um pouquinho sobre teatro espanhol. E também, por último, mas não menos importante, teremos aqui a presença do Bruno Lopes e nós vamos falar sobre terapia prânica. Tudo isso em 1 hora de programa. Programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching aqui também. Nós estamos hoje com o nosso programa de número 30, é o 30º programa, estamos aí alcançando essa marca. Queremos agradecer aí a cada um de vocês que nos acompanha diariamente, ou melhor, semanalmente, e que está sempre dando essa audiência ao nosso programa. Nós temos alguns recados iniciais aí, e o primeiro é aquele que já vem nos acompanhando há alguns meses, que é da Escola Câmara Criativa, lá de Florianópolis. Eles que estão organizando aí o Festival Foto em Pauta, a expedição para esse festival, que será realizado lá em Minas Gerais, no próximo ano, em março. Então, quem tiver interesse em participar dessa expedição fotográfica, entre em contato com a escola, converse aí com o Radi, com a Luila, que eles estarão de braços abertos aí para recebê-los e também organizar aí junto a vocês essa grande expedição. E se você também tem interesse em realizar algum curso fotográfico, entre em contato com a escola, é bem próximo ali ao Terminal Central de Florianópolis, o acesso super fácil. A vista da escola é espetacular, você não pode deixar de ir lá, fazer essa visita e também tomar um cafezinho, conhecer a escola que tem uma estrutura fantástica. Muito bem, hoje o nosso programa aqui tem uma plateia, e uma plateia bem importante, porque nós temos a Fabiana Silva, ela quem criou a logo aqui do nosso programa. Então esse Faça Acontecer que está aqui no fundo é uma criação da Fabiana da Silva com o Celso da Silva. Então os dois criaram aí essa logomarca. Fábio, fica aqui o agradecimento. E temos também a presença da Rosa, que é a mãe aqui do Samuel, está nos acompanhando e nós vamos conversar com ele. Eu quero dar as boas-vindas, Samuel, ao nosso programa. Obrigado, boa tarde, né? Nós vamos falar aqui sobre osteologia, que é a parte da ciência que ela estuda a estrutura óssea dos animais. Isso, e nós temos aqui à nossa frente, né, trouxemos com todo o cuidado possível Claro. e impossível um animal. E que animal é esse, Samuel? Esse daqui é um cachorro doméstico. Um cachorro doméstico. E aqui na mesa nós temos Esse é um rato, uma ratazana. uma ratazana. Muito bem, osteologia. Samuel, antes de você começar a brincar ou a trabalhar com isso, conta um pouquinho da sua história, como que começou tudo isso. Eu comecei com 12 anos de idade, mas desde pequeno sempre já fui de coletar animais, né? Sempre fui de pegar insetos e tudo. Mas com 12 anos o meu gato morreu e antes disso eu já tinha alguns crânios e ossos de animais e por curiosidade eu desenterrei o meu gato. Foi aonde eu comecei a me interessar por aquilo ali e depois de um ano eu tentei montar ele. A partir dali eu fui recolhendo mais animais conforme a gente encontrava e fazia essa montagem deles. A montagem deles tem todo um preparo, né? Mas conforme eu fui passando os anos eu fui desenvolvendo mais esse preparo meu. Inclusive agora, Samuel, nós estamos acompanhando algumas fotos desse preparo, né? Ali eu estava montando um gato doméstico.
Para a montagem dele, né, eu faço toda a limpeza. Se o animal está fresco, ele é retirado o máximo de carne possível para fazer o processo de decomposição. Depois disso, ele vai passar por um processo de limpeza à base de água oxigenada, onde eu vou tirar todo aquele tecido morto do animal. A partir disso, ele fica pronto para montagem. Se o osso ele esteve em contato com o solo, ele pega pigmentação, então eu tenho que fazer clareamento, que aí é a base de água oxigenada cremosa, que aí vai ficar em torno de 2 dias a 1 semana de molho. Aí depois ele fica pronto para montagem também. Logo em seguida eu começo a fazer toda uma estrutura de ferro por dentro do animal, onde a gente acompanhou as fotos, né, que passa por dentro da coluna dele, e em seguida eu vou fazendo essa estrutura em toda a ossada dele. Tá, Samuel, mas como que você começou a fazer isso assim? Não foi de uma hora para outra, né? Que você já soube todo o procedimento, o procedimento para preparar o animal, para depois fazer a secagem, a montagem. O primeiro que eu montei, que foi o gato, né? Sim. O processo dele foi natural. A gente enterrou o gato, então ele pegou aquela pigmentação, ele ficou da cor do solo, o marrom, né? E quando eu peguei ele, eu me baseei em imagens, porque no Brasil essa área é muito difícil de encontrar algo relacionado. Estudos. Estudos, Uhum. É algo que, se for encontrar, vai ser em faculdades, livros próprios de faculdade, principalmente Sim. na veterinária. Mas quando eu me baseei por imagem, eu montei muita coisa errada. Porque como eu não tinha uma base nem nada do tipo, aquilo ali ficou com sequências erradas, ossos errados, né? Foi até pela intuição também, né? Aí conforme foi passando o tempo, eu fui desenvolvendo, né? No caso, eu consegui depois de um tempo livros relacionados a isso, com uma aluna de veterinária, onde ela me passou livros relacionados à anatomia dos animais, onde eu consegui aprofundar mais o estudo deles. Inclusive, eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, mas você também dá palestras sobre isso? Já dei, já. Já deu palestra? Já dei. Olha só. E tem apenas quantos anos? 17. 17 anos. Então, há 5 anos que você brinca ou trabalha com isso, né? Sim. Inclusive, Samuel, atualmente você faz o estágio em um local que é de preservação ambiental, né? O Parque Estadual Serra do Tabuleiro. Isso, inclusive tivemos aqui a presença do Pimenta no nosso programa, alguns programas atrás, e aí conversamos um pouco sobre isso. Lá no parque você acaba encontrando animais, porque o importante é deixar bem claro isso, né? Você não é caçador de nenhum animal. Deixa eu até falar. 90% dos animais que a gente encontra, eles morrem por atropelamento. Os outros 10%, a maioria por causas naturais. Sim. Ou a gente já encontra eles no estado de decomposição e não é possível distinguir a causa da morte. E lá no parque acaba encontrando muitos ou não? Sim, a gente encontra bastante. E as causas são atropelamento também ou não? Boa parte é atropelamento, principalmente os que chegam pra gente, né? Como ele acaba distribuindo, né, o objetivo do parque, né, que a gente tem de montar um ecomuseu lá dentro. Então, montar todas as espécies de animais que a gente tem na Serra do Tabuleiro. Não doméstico, mas sim animais selvagens, né? Sim, e você está nesse projeto aí? Estamos nesse projeto. Certo. Quanto demora todo o processo, Samuel? O processo de decomposição vai demorar do porte do animal, conforme for o tamanho dele. Mas vamos pegar, por exemplo, esse cachorro aqui. Ele vai ficar em torno de uns 2, 3 meses em decomposição, se for feito o processo natural. Caso o animal chegue fresco e eu consiga abrir ele e tirar todo o excesso de carne, o processo adianta, porque já não vai ter todo aquele tecido para ele se decompor, vai ter bem menos. E quais são os cuidados aí que você toma durante esse processo inicial, especialmente? Usar luvas, né, principalmente, para não ter contato com o sangue do animal, né, comigo, ainda mais se estiver machucado na mão, que pode entrar na corrente sanguínea. E questão de máscaras para respiração. E é isso. Qual foi o maior animal assim que você já fez todo esse processo, desde a limpeza até a montagem? Eu tenho um que eu montei, que foi uma ovelha, que foi o maior que eu montei. O processo que eu fiz foi a partir do clareamento, porque a ovelha eu já encontrei ela só na ossada, mas como elas têm a lã, acaba ficando muito úmido.
Então aquilo ali acaba preservando bastante um pouco da carne dela. Sim. E a umidade também acaba estragando um pouco o osso. E aí ela parece ser muito grande assim, mas também não é, né, o porte dela. Um porte médio vai chegar a 1 metro ali de altura. 1 metro de altura. E aí pelos pelos até dá a sensação que é maior ainda, né? Sim, sim. Mas aí depois que já Principalmente aconteceu... as aves, né? As aves a gente acha que elas têm um porte grande, mas quando perde todo aquele volume, viram bem pequenos. O que acontece aí quando tem a montagem e de repente algum ossinho não está, né? Aconteceu já isso, né? Já. Principalmente quando a gente encontra um animal em estado de decomposição já. Porque como ele acontece no ambiente aberto, muitos ossos acabam se espalhando. Principalmente animais que vão lá para caçar, né, e acabam levando o osso, principalmente cachorro, Sim. que acontece bastante. No caso de um osso que é pequeno, a gente dá para reparar a partir de massas e durepoxi, que é uma massinha que é feita, que é onde eu recrio o osso. Já fiz isso, eu estou montando agora um pitbull, cachorro, e ele está com dentes faltando. E eu fiz todos eles a partir da massa. Ah, perfeito. Aí eu faço toda a pintura do osso para deixar na cor parecida. E aí fica aparecendo o animal completo. Fica aparecendo ele completo. Esse animal ele foi encontrado ou era de alguém conhecido? Foi encontrado morto também. Foi encontrado já morto. No estado completo de decomposição. Causa-morte não sabem. Provavelmente abandonado. 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 Porque quando é algum outro tipo de morte, conseguem descobrir, né? Se Sim. foi um tiro... Geralmente quando eu acho o animal fresco eu faço essa análise. Ah, você faz análise? Faço análise. Como que é feita essa análise, Samuel? Primeiro a gente analisa, né, a parte superior do animal para ver se tem um ferimento. E depois é feito a partir do estômago, para ver se a última vez que ele se alimentou, tudo. É a partir disso. E tem que ter estômago para fazer isso, né? Tem. Eu já estou acostumado, né? Mas quem é de primeira mão aí vai ter um enjoo, uma tontura. Tá, e em casa o que acham disso? Os pais, os irmãos? O pai e a mãe apoiam bastante, os irmãos também. Já até trouxeram alguns animais para mim quando encontram, né? Uhum. Mas o pai principalmente porque é professor de história, né? Então sempre gostou da área aí. Para ele é fascinante isso, né? Samuel, já aconteceu de alguém pedir para você remontar um animal de estimação? Já aconteceu? Já deixei meu número já pra gente que tem um animal vivo e falou que quando morrer vai querer montar. Para eternizar o animal, né? Inclusive o seu contato também ele está aparecendo e aí quem tiver interesse pode entrar em contato com você? Pode. Muito bem. Samuel, eu vejo que esse animal aqui é uma ratazana que você falou, né? Que está aqui na mesa. Ele é bem delicado, assim, tem ossos aí que são pequeníssimos, né? Como que você faz para montar isso? O processo de colagem eu faço a partir de cola instantânea. Uhum. Onde eu vou... eu separo todos os ossos, né? Numa sequência certa, onde já vai me facilitar. A partir disso eu vou colando um por um. Certo. No caso de um animal desse porte aqui, eu não consigo fazer a estrutura de ferro, que é algo que eu desenvolvi conforme foi passando o tempo. Como esse cachorro aqui, ele foi montado há uns 2 anos, eu já não tenho tanto essa técnica, né? Ele não foi desenvolvido para transporte, que é o que eu estou fazendo lá no parque. Como a gente tem bastante objetivo de levar esses animais para estudo e para escolas, a gente acaba levando em escolas, então... Eles têm toda essa estrutura de ferro para evitar que quebre no carro ou algo assim. Como foi a aventura de trazer o cachorro para cá, né? Nós sabemos a aventura que foi. Samuel, e quando você chega em uma escola com esses animais, e aí qual é a reação das crianças? Elas acham que é dinossauro. Eu também achava, tá? A maioria acha que é dinossauro, mas ficam bem curiosas. Principalmente lá no parque, né? Como a gente tem bastante esse objetivo de escolas e relacionado a isso, ficam bem curiosas. A maioria faz bastante pergunta, como eu comecei, né? É o que é mais interessante, né? Porque eles veem que é uma pessoa jovem, um guri, como a gente fala, né? Já trabalhando com isso. E os ossos, assim, você sabe também os nomes? Aí já é demais, né? Sei. Não acredito. Todos. De todos os ossos? Sei.
Perfeito. E aí foi por estudo, autodidata? Foi autodidata. Quando eu consegui os arquivos do livro, né? Eu comecei a ler todos eles no celular mesmo, né? Porque eram livros de praticamente 800 páginas cada um. Uhum. E eu fui pegando as partes onde tinha só o nome dos ossos e aonde se encaixava cada um, que foi onde eu fui aprimorando. E as técnicas eu fui aprendendo em vídeos, mas só que pessoas que fazem isso fora do país, principalmente norte-americanos. E aqui no Brasil, além de você conhece outras pessoas que fazem esse mesmo tipo de... Conheço, mas pessoas que foram ter esse acesso à montagem só depois de se formar em faculdade. Depois da formação? Depois da faculdade, E você, o que vai estudar? Ainda estou em aberto, mas eu pretendo fazer veterinária ou a zootecnia. Ah, mas isso vai ser uma novidade, né? Então já está bem acostumado com a área, né? Já. E essas pessoas entraram em contato com você entrou em contato com elas, como foi? A do parque? As pessoas que também fazem montagem... Então, quando eu entrei no parque, o que era um hobby para mim acabou virando uma profissão. Então essa área acabou se abrindo bem mais, né? Foi onde eu consegui ter acesso junto com a faculdade, a UFSC, que é onde a gente está dividindo o laboratório lá também. É onde a gente está fazendo pesquisas, tudo relacionado a esses animais. A Universidade Federal então tem um laboratório lá no parque? Não, lá na UFSC mesmo, onde é dividido o meu estágio. Ah, tá. Você faz parte no parque e parte na UFSC. Parte lá, Então já está fazendo um estágio na universidade sem entrar na universidade ainda. Muito bom isso daí, Samuel. Que outros animais, nós vimos algumas fotos ali de outros animais que você também montou. Sim. Pelo menos apareceram 4 ali. Quais são eles? Esse aí é o cachorro, esse que está aparecendo aqui. Né? Esse é um pato. Um pato? Um pato. O que mais temos aí? Esse é um gavião. Um gavião. Que morreu por atropelamento, esse. Tem muito tempo esse? Foi ano passado que eu montei. Essa é uma gaivota. Essa aí foi uma das primeiras que eu montei. O segundo animal que eu montei. Mas teve algumas mudanças, né, conforme foi passando os anos. E interessante que pela montagem dá pra ver a leveza que ela tem, né? Especialmente a gaivota, né? Sim. É um animal leve, né? As aves, elas têm uma estrutura óssea diferente dos mamíferos e répteis, né? As aves, elas possuem osso pneumático, que no caso é cheio de poros por dentro, para facilitar o voo delas. Então isso faz com que o osso seja mais frágil, né? Entre aspas, né? Apesar de ser bem resistente, em comparação com um animal desse, ele é frágil. E aí na montagem também requer um cuidado especial ou não? Acaba se tornando um pouco mais complicado o processo de limpeza, porque como ela tem esse osso pneumático, ele acaba guardando muita gordura por dentro. Como ele tem uma camada muito fina, fica restos de sangue por dentro ou fica amarelado. Então eu tenho que furar o osso para tirar toda essa gordura por dentro e depois fazer a montagem. Ou seja, é um trabalho minucioso, delicado, de paciência, dedicação. Quantas horas por dia você se dedica a isso? Olha, bastante. Acho que o finalzinho de tarde e uma noite. Todos os dias, praticamente. Todos os dias? Todos os dias. Finais de semana também? Final de semana eu tô no parque, mas geralmente sim. Ah, tá. E final de semana lá no parque. Tá certo, tabuleiro. Quem quiser conhecer então um pouco mais sobre o seu trabalho, pode entrar em contato, né? Está aparecendo o seu contato. E também pode fazer uma visitação lá ao parque, ao parque, isso? Então a gente fica aberto, né, de quarta a domingo, das 9 às 16. Das 9 às 16. Isso. Muito bem, uma mensagem então aos nossos telespectadores, Samuel. Caso você queira fazer esse trabalho, né, entre em contato, como o meu número já está aí. E eu também tenho uma página no Instagram. Sim. Que pode estar aparecendo ali também. Pode falar. Animals_Skeleton. Certo. Que eu posto todas essas fotos dos animais, o processo deles, como acontece. Não coloco, claro, o processo de abertura, né, porque são imagens fortes. Sim. Mas o processo de limpeza ali, onde o osso já está praticamente limpo. E o processo de montagem também está lá. Quem quiser conferir. Interessantíssimo o seu trabalho. Quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa.
Desde quando te conheci, me chamou a atenção esse tema, eu falei, não, Samuel, tem que participar em algum programa. Chegou o dia de participar. Valeu a sua presença aqui. Eu que agradeço. Sinta-se convidado a vir sempre ao nosso programa. Obrigado. Ok? E você não sai daí, nós já retornaremos e no próximo bloco estamos aqui com ela, que já está aguardando, Jaqueline Kremer. Vamos falar um pouquinho sobre teatro espanhol. Já voltaremos. Seu tempo de exposição. Tão importante quanto o tempo, talvez seja medir a luz de cada momento. Perceber a luz é um dom, porque é com ela que se escreve a vida. Basta deixar a luz entrar. Aos poucos, você percebe seu papel. E cada um de nós tem um papel diferente, uma sensibilidade diferente, mas o mesmo propósito. Não importa se uns estão mais avançados do que outros, até porque alguns nem começaram a expor o seu tempo ainda. O caminho é um só, de aprendizagem. Aprender a encarar desafios, a superar os medos, aprender que a felicidade é uma questão de foco e que, independente do tempo de exposição, a sua luz foi eternizada. Câmara Criativa, Escola de Fotografia. Já estamos de volta no programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching aqui também. E agora estou com ela aqui, a presença da ilustre Jaqueline Kremer. Jaque, seja muito bem-vinda ao nosso programa, mas antes de você falar, eu vou falar um pouquinho, pode ser? Claro. Eu quero fazer aqui uma pequena propaganda, né, dos livros, inclusive um deles, a Jaqueline Kremer participou aí como coautora, que é o livro Educação e Terapias em Ação, Técnicas e Relatos de Experiências. Então este livro aqui, quem tiver interesse, claro que muitas pessoas querem, é só entrar em contato comigo, aí com a produção do programa. Também pode entrar em contato com a Jaque, o contato dela vai aparecer também durante a entrevista. Ela terá o prazer também de enviar esse livro aí a qualquer lugar do Brasil. Nós temos aqui também o outro, que é o Relatos de um Garoto de Luxo, da Prostituição a uma Nova Vida. Este livro que foi lançado ano passado. Aí também está disponível na Amazon. Quem quiser aí em formato digital, é só entrar lá no site da Amazon, pode encontrar qualquer um desses livros. Essa é uma história interessante aí de um ex-garoto de programa. Ele entrou em contato comigo através do outro livro que eu lancei lá em 2017, que foi o Escutatória, algumas dicas de como escutar mais e melhor. Este livro aqui nós já estamos na 3ª edição e é um livro aí que está sendo bem procurado, então você que tem interesse, entre em contato aí com
o contato da produção. Jaqueline, seja muito bem-vinda novamente ao nosso programa. Junto a Humberto Costa, vocês estão disputando aí quem participa mais, né? Sabe que eu acho que sim. Eu gostaria depois de ter um total no final do teu último programa, em dezembro desse ano, 2019. Quero saber se eu e o Humberto que estivemos mais vezes aqui. Obrigada pelo convite, André. Obrigada a vocês, né, que nos assistem. Só que hoje o assunto é outro, né? É outro. E no programa, já aproveitando, dia 1º de janeiro, nós teremos uma retrospectiva. E aí, provavelmente, Jaqueline vai aparecer nas suas performances aqui no programa. De novo. Mas hoje o tema é outro. Qual é o outro tema, Jaque? Hoje o tema é teatro espanhol, o que compõe a Espanha. Já dá para perceber que eu adoro a Espanha, sou neta de espanhóis, portuguesa também. Mas o coração bate muito forte, o André sabe disso, porque foi meu colega na UFSC, Letras Hispânicas, né, André? Sim. Que quando falava de Espanha, quando falava da região específica de Andalucia, lá vinha a Jaque, como dizia o André, lá vem ela, vem a flamenca, sim, a flamenca, trazendo... A cigana. Claro, né? Vinha abanico, e a figura que sempre foi meu material de estudo, Federico García Lorca. Então, um pouquinho do teatro espanhol. E já aproveitando que você falou de Federico, Jaque, quais são os principais autores aí do teatro espanhol? Então, de repente, a gente está tão perto, né, André? Nós somos um país latino-americano de língua portuguesa, estamos cercados pelos hablantes da língua espanhola e, no entanto, acho que no Brasil nós não conhecemos praticamente nada, né? As pessoas não se interessam muito pelo teatro espanhol. Talvez o que aconteça e seja mais falado ainda é o cinema. E aí vem o nome Almodóvar, né? Mas fora isso, cá entre nós, não se fala. Quem é que diz, ai, adoro o teatro espanhol, ou o próprio cinema espanhol. Ou até música, né? Ai, é mesmo, até a música. Se bem que eu acho que os ritmos aí já tem um pouco mais a ver conosco, acaba né? entrando, sim, na nossa com a dança, Mas mesmo assim, não é a preferência, né, das pessoas, porque não conhecem até, né? Exatamente, exatamente. E isso você sabe que é outra fala minha, desde a sala de aula. Sabe, me dá uma certa angústia em que você tenha todos os teus vizinhos, porque eles lá se interessam muito, né, André? Você que conviveu também fora do país, Argentina, Chile, eles se interessam muito pela nossa língua, pela nossa cultura, nossa música. Pelos acontecimentos do nosso país, diariamente eles acompanham o que acontece no Brasil, né? Exatamente, e conosco não acontece muito isso, que às vezes dá uma certa tristeza como professores da língua espanhola, né? Porque nós aqui temos que levar todo o tema, chamar a atenção, ser atores dentro da sala de aula, né? Cantores dentro da sala de aula, que, aliás, eu posso falar sobre um pouquinho do tema que tem a ver do livro, né? O que eu escrevi. O Educação em Terapias em Ação, né? O seu capítulo. O meu capítulo, que é Tac, 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 Olé, que, veja, tem a ver também com a minha participação como professora dentro da sala de aula. Dá licença, André. Toda. Eu estou em casa, gente, depois de tantas vezes aqui. No capítulo, tá marcadinho aqui, Não tá, gente, ele me enganou. Eu cito a maneira, aliás, fica uma dica, né, para quem quer aprender um pouquinho como preparar uma aula, enfim, claro que não tem a preparação da aula, mas eu conto aqui como era uma maneira de uma certa personagem, talvez não seja eu, mas inspirada em vários professores. E cada uma delas inicia com versos de canções conhecidas, desde canções antigas, de boleros, tangos, enfim, e cada um compõe o início de cada crônica. Trazendo esse de versos, o teatro espanhol, o que se tem registro, ele vem lá do século XII e aí iniciou dentro de onde? Não, senhores, não iniciou dentro do teatro, ele iniciou dentro das igrejas.
né, onde os religiosos estimulavam para que fosse feito o que hoje em dia diríamos uma certa propaganda dos santos, da Santíssima Trindade, e tornar atrativo para os fiéis, né? Então começou assim o teatro. Veja que ele começou de maneira muito santa, entre aspas, né? Vamos trazer isso porque tinha interesse político. Então por isso que eu digo, entre aspas, muito santo. Mas o teatro que começa a chamar atenção na Europa, aí sim nós damos um salto lá para o século XVII, e aí vem nomes que nós na academia estudamos muito, né? Calderón de la Barca, Tirso de Molina, e aí vai. E por que daí eu digo isso? Muitos também estavam em versos. Então, por isso que quando eu falo das canções, as peças de teatro, elas eram em versos na época e eram feitas onde, Jaqueline? Onde eram apresentadas? Obviamente não tinha teatro. E na Espanha teve um local muito específico que teve esse nome, né, que eram Los Corrales. Então ficava no centro das plazas e as pessoas iam assistir dos próprios balcões das suas casas. Olha só que cômodo, para quem vivia bem, né? E o povo, quanto mais endinheirado, mais próximo ficava do palco. E agora, quando você esteve lá, já que você visitou algum desse local ou não? Sim. Nós temos inclusive algumas fotos, né? Isso, em La Plaça Maior, né? Que foi... Ai, essa imagem é linda, porque essa... ali, você sabe, essa dos canhões, a gente falou, essa dos canhões foi onde Cervantes esteve preso por um tempinho, e na cadeia Cervantes, eu acho que teve um bom tempo para pensar, e o que ele iniciou, teve a ideia para escrever? Don Quixote de la Mancha. E aqueles canhões estão do lado ali, né? Então, imagina a minha emoção, né? Eu vou para a Espanha, gente, eu fico enlouquecida. Essa foto é de que ano, Jaque? Essa foto tem uns 6 anos. Já faz um tempinho. Essa faz um tempinho. É claro que eu tinha aqui próximo do estado. Você acha que eu vou perder um negócio desses? Essa sou eu, né? E é óbvio que eu tinha que mostrar para os meus alunos, para os meus amigos, Dom Quixote e Sancho Panza. Aí sim, aí é um outro tipo de apresentação que Lorca também trouxe, que é o flamenco, né? Então são apresentações em casas com shows, são famílias, são gitanos que bailam. Acho isso interessantíssimo. Uma comparação grotesca é como em Buenos Aires, André, né? Que só tem um detalhezinho. Festas... Essa fonte que está aparecendo é na casa, é no jardim da casa de Federico García Lorca, em Granada. Né? Porque ele é um granadino. Da literatura, né? Sim, minha grande paixão. Ali e ao lado vai aparecer, porque Lorca era um apaixonado por rosas, que é justamente o que as flamencas, as ciganas usam no cabelo, né? Então, você está nesse jardim ao lado. A casa é extremamente simples, gente. A casa é extremamente simples, embora a família sendo abastada, mas vamos voltar lá, a casa no final de 1800 e alguma coisa, casa extremamente simples. Mas Lorca, com a sua sensibilidade, ela tem, assim, quilômetros de roseirais. Então, você está ali no meio, você está indo para a casa dele ou sentado em algum banco, que foi um patrimônio tombado. Então, a família saiu de lá, abandonou a Espanha também, após o assassinato dele, mas as rosas permaneceram. Assim como a escrita e o teatro, né? De Lorca, as rosas permaneceram. Ali é um lado da casa. Não, e eu falo, você já vê que eu falo e não... Sim, já que aproveitando o gancho, qual é a contribuição do teatro espanhol para a educação, especialmente para o ensino da língua espanhola? Sim, com certeza. Vamos trazer para a sala de aula, né? Quando nós vamos para a academia, nós temos uma quantidade imensa de peças de teatro para ler, né? Eu acho... André, e lastima um pouco que os professores de língua hispânica não tragam isso
para os seus alunos. Você há de lembrar que, para a conclusão do nosso curso, nós tínhamos uma professora, faço alusão ao nome dela, Laide Diniz, que ela, enquanto esteve na UFSC, todo final de semestre que os alunos terminavam o curso, no último semestre tinham por obrigação apresentar uma peça de teatro. Você lembra disso? Nós fizemos Sexteve, né? Todos os alunos apresentavam. Muitos diziam, mas eu vou ser professor, não artista, né? E aí eu fico tímido no palco. E ela dizia, e como é que você vai dar aula se você tem timidez em relação às pessoas, né? Um professor não deixa de ser um pouco de ator, um pouco de atriz, né? Totalmente, né? E então, André, esse lado do teatro deveria ser mais trabalhado pelos professores de língua hispânica. Quem sabe assim, né, trazendo um pouco, tentando, como eu fiz algumas vezes, atualizar essa peça. Porque os temas, tem muita novela brasileira que foi baseada em peças de teatro, né? As de Shakespeare, então, nem se fala, porque a Globo usou e abusou de muitos temas e as pessoas achando que a Catarina lá e tal, o menino, fosse um personagem inventado pelo autor. E não, é de Shakespeare. O teatro mexicano já faz muito isso, né? As novelas mexicanas, elas trazem o teatro, porém, são poucas, Maria del Barrio e coisas assim, não é? Mas trazendo para a sala de aula, acho que fica muito a desejar, fica muito distante, sabe? O teatro, próprias canções, os professores ficam muito em cima do que seria o vocabulário, do que seriam os verbos e não utilizam esse tipo de ferramenta para também trazer não só a língua para o aluno, mas um conhecimento muito mais amplo. Né? Com certeza, assim como o cinema também, né? Também, claro. Eu sempre gosto de trabalhar, inclusive essa semana passada, aliás, eu trabalhei com os meus alunos um filme paraguaio, e aí eles deram risada, né, de mim quando eu falei que era uma produção paraguaia, e depois nós discutimos sobre isso, porque eles ficaram fascinados com a produção justamente paraguaia. Então, toda essa história do preconceito, né? A gente acha que só Estados Unidos produz algo, né, bacana ou que vale a pena, e não é assim, né? A gente tem aqui ao lado um país vizinho, a Argentina, com um cinema que é fantástico, o teatro, né? Os argentinos vão pela manhã, pela tarde, pela noite ao teatro, mesmo com toda a crise, ainda fazem isso, né? Com a importância certeza. da cultura. Com certeza. E assim, André, trazendo de novo para o teatro hoje na Espanha, e trazendo para o meu material de estudo, que é o flamenco, eu sempre vou em busca de peças que tratem do assunto, né? Que tenha envolvido a trama, por exemplo, tem Bodas de Sangre, né? Que foi encenado num teatro que eu acho que apareceu numa das fotos na frente do teatro, Munhoz, em Madrid. E o que me encanta muito, de fato, é o flamenco. Então, o flamenco, nesse teatro que eu fui, a dança se mistura com a interpretação. Agora, quem vai para a Espanha não deixa de ir para Granada, em Las Cuevas de Granada, para ver, de fato, o verdadeiro flamenco. Então, aquela interpretação que você vê no teatro, nos teatros maiores, são bailarinos. Ok, vamos lá, calma que eu vou explicar, porque de repente tem professor, né, de flamenco que vai ficar um pouco chateado com o que eu vou dizer. Mas o que eu quero lembrar é que se o meu material de estudo é o flamenco e são os ciganos, los gitanos, o que me interessa é essa profundidade sem o estudo do balé, sem o teu treino do habitual, mas você trazer como você via a sua avó dançando, a sua mãe dançando. Algo raiz. Exatamente. E isso é incrível porque é feito lá, em Las Cuevas, né, na subida de la Alhambra, que era aquele
castelo que eu falei antes, que é lindíssimo. E ali as cuevas são as cavernas, então você vai onde os ciganos eram obrigados a viver, né, no período de Isabel de Castilha, e depois continuaram também sendo párias da sociedade lá. Já que você vai participar de um evento junto a uma professora muito querida, né? Vou mesmo. Vou com maior orgulho. É o Simpel, né? Simpel, exatamente. Vou aqui na minha colinha, que é o 11º Simpel, que é o Seminário Integrado de Pesquisas em Linguística, que acontece na UFSC, gente, do dia 18, agora, de novembro, até o dia 20 de novembro. As inscrições estão abertas, pode ser feito pelo site. Quem é da vizinhança, porque eu moro na Trindade, né, André? Quem é da vizinhança pode ir fazer a sua inscrição, se informar lá na área de letras. Eu e Luizete, nós apresentaremos no dia 19 de novembro, às 16h30. E é uma oficina, André, aberta à comunidade também, não são só para os universitários, para quem se interessa sobre a poesia e língua espanhola. E o tema da nossa oficina é: a poesia é uma oficina. Então, experiência didático-artística em espanhol. Todos estão convidados, inclusive você, né, André? Agradeço. Vai ser no Centro de Comunicação e Expressão, CCE? Vai ser no CCE. Fantástico, ali todos conhecem, bem fácil o acesso. Isso. Quem é de Florianópolis ou da região, então fica aí o convite. Já que, rapidamente, uma mensagem final ao nosso telespectador, porque o nosso tempo já se acabou. Passa assim, super rápido. Sim, voa. Meu convite é: se interessem pela língua espanhola, não só por canções, pela escrita, enfim, se interessem pelo que acontece com os nossos vizinhos. E caso você não possa viajar, você pode adquirir o nosso livro. Exato. Né? No meu capítulo, você lendo meu capítulo, você viaja, você vai para vários países hispânicos. Ficou boa essa... Essa é a vantagem da leitura, né? Essa é a vantagem da leitura. Muito bem, Jaque. Quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Já fica o convite para que você participe novamente. Agora no próximo ano, né? Já temos aí as nossas pautas todas fechadas. Próximo ano, quero tê-la aqui novamente no nosso programa. Que bom. Muito obrigada, André. Obrigada a vocês. Boa tarde. Então fica o nosso agradecimento e já no próximo bloco, então, teremos a presença do Bruno Lopes. Nós vamos falar aí sobre a terapia prânica. Já regressaremos. Olé! Quando foi a última vez que você pôs a cabeça no travesseiro sem se preocupar com os salários, empréstimos ou com falta de tempo? Já que nada funciona sem a sua presença na empresa. Milhares de negócios fracassam porque muitos empresários não percebem o óbvio. Não é preciso reinventar a roda. As mais bem-sucedidas empresas do mundo seguem uma fórmula e a Line Coaching tem a expertise e a metodologia para aplicá-la em seu negócio. Nossa estratégia o ajudará a criar uma previsão financeira para o ano, compará-la aos seus resultados reais e mostrar-lhe que medidas você pode tomar para melhorar sua vida financeira.
Vamos lhe ajudar a aumentar a produtividade de sua equipe e criar um modelo de negócio que funcione como uma franquia. Tudo com o apoio e a supervisão de um coach certificado, que levará as melhores soluções para o seu negócio em apenas 3 meses. E com garantia de risco zero. Line Coaching. Acesse agora mesmo o site e aprenda a fazer sua empresa trabalhar para você. Já estamos de volta no programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching é aqui. E lembrando que nós temos aí o nosso grande parceiro Café Grãos do Brasil. Então na próxima semana, novamente, teremos aí um sorteio da assinatura mensal de café. Você que também é apaixonado por café, não pode perder, fique ligadinho aí no nosso programa. Quero então dar as boas-vindas aqui nesse bloco que vai ser rapidinho com Bruno Lopes. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. E nós vamos conversar aí um pouquinho sobre a terapia prânica. De que se trata, Bruno? A terapia prânica, André, ela é uma arte, uma ciência antiga, né, que utiliza energia vital para curar doenças físicas, né? Então, ela foi desenvolvida por Grandmaster Shokokusui, né? E utilizando energia vital você consegue, né, aliviar dores físicas, emocionais, mentais, né? Então em várias situações. Em várias situações. Inclusive nós temos um vídeo que eu acredito que dê aí uma base, uma explicação, né? Nós vamos acompanhar. Sim, e você sim. pode comentar também, Bruno. Sim, esse é um mestre em terapia prânica, chama Mestre Stephen Cole, ele é bastante famoso nos Estados Unidos. Né? Então aí ele está dando um workshop na Grécia e está tratando uma pessoa, né? Então observa que a terapia prânica ela não necessita o contato físico, né? Em nenhum momento ele toca o paciente para poder tratar. E isso é uma grande vantagem em relação a outras técnicas, né? Então aí é a distância mesmo, né? Isso. Então ele vai observando a energia da pessoa, né, o corpo da energia. Então ele está tratando o corpo de energia e está aliviando questões aí emocionais que já estão há um bom tempo, né, alojadas na pessoa. Então através da terapia prânica a gente aprende a sentir energia através das mãos. E no caso dele, ele também observa, ele enxerga, né, através de clarividência. Certo. A técnica ela é bastante simples, André, mas a sua eficácia é bastante profunda, né? Isso pode ser considerado uma sessão, Bruno? Sim, sim. Então, dependendo do caso, o paciente tem o alívio imediato, né? Em alguns casos é preciso você aplicar mais de uma sessão, né? Especialmente para casos emocionais, geralmente você precisa de mais de uma sessão, mas para questões físicas, em uma sessão, 2 sessões, você em geral consegue aliviar. E também aí está baseado nos chakras? Sim. Corpo de energia, né? Uhum. Então, ali o corpo de energia, né, assim como o nosso corpo físico possui órgãos vitais, o corpo de energia possui centros de energia, que são os chakras, que controlam esses órgãos vitais, né? Então, você, dependendo da doença, você vai tratar determinados chakras para poder você obter a cura daquele órgão específico. Certo. E até o nome, Bruno, prana, o que significa isso?
Então, André, prana significa energia vital, né? Então, em várias culturas, você tem terminologias diferentes, né? Energia vital no Japão, eles conhecem como Ki. Na China, eles conhecem como Shi. E na Índia, o termo é prana, né? Vem do sânscrito, que significa energia vital. Como o mestre Shokoku estudou na Índia, né, então ele absorveu o termo prana, a técnica e a terapia, né? Então ficou terapia prânica, por isso terapia prânica. Mas ela poderia ser chamada como terapia de energia vital, então? Sim. A base é a energia vital, né? Energia vital. Certo. E qual é a relação aí entre o corpo físico, então, Bruno, e o corpo de energia? Porque nós vimos ali que ele estava atuando no corpo de energia, né? Isso. Então, existem pontos específicos ou não existem? Ou curas específicas? Sim. Inclusive, o mestre Shokoku ele foi bem detalhista nesse sentido, né? Porque quando ele escreveu os livros dele, ele coloca nos livros, é como se fosse receitas, né? Então, ou seja, determinada doença, você vai aplicar a técnica em determinado centro de energia, né, ou na região específica, né? Então, o corpo de energia e o corpo físico eles estão estritamente relacionados, né? Então, o que acontece com um impacta no outro, né? Um exemplo seria, por exemplo, quando uma pessoa se corta, né, naturalmente ela está cortando o corpo de energia também, né? Então, vai adoecer o corpo físico, vai adoecer o corpo de energia. Né? E o contrário também é verdade, né? Então muitas doenças elas ocorrem primeiro no corpo de energia para depois se manifestar no corpo físico, né? Então é necessário você tratando o corpo de energia, né, antes da doença se manifestar, né, ela ou é amenizada ou ela sequer chega a se manifestar. Então ela é uma terapia também preventiva, né? Preventiva, exatamente, André. Então assim, você, utilizando a abordagem da prevenção, ela é muito mais eficaz do que quando a doença já está estabelecida, né? Então, a partir do momento que a doença já se estabeleceu, você vai precisar de mais sessões, né? E uma habilidade maior do terapeuta, né? Então, do que quando a doença só está no corpo de energia. Uma coisa muito comum, né, que a gente ouve falar quando a pessoa diz assim: mas até ontem eu estava bem e aí do nada eu apareceu uma gripe, do nada apareceu uma doença, né? Então, na realidade, para nós fisicamente sim, mas no corpo de energia não. Aquela doença já está lá, né? E quanto mais tempo ela está no corpo de energia sendo alimentada por diversas situações, né? Por emoções inapropriadas, por estilo de vida inapropriado, né? Quanto mais tempo ela fica no corpo de energia, mais grave ela vai ser no momento em que ela se manifestar, né? Então, quando você identifica isso antes, né, e você trata, né, você consegue evitar que isso aconteça ou amenizar. E essa terapia também faz uso de meditação? Sim, André. Na terapia prânica nós temos uma meditação conhecida como meditação dos 2 corações. Então ela é uma meditação que a gente considera avançada e ela é uma meditação que o propósito dela é abençoar o planeta Terra, né? Então a gente energiza o planeta Terra com emoções positivas, com energia positiva, né? E medita no mantra 1. Então, ao fazer esse processo, né, o praticante ele experimenta uma paz interior muito grande, né? Então, o efeito dela é um efeito calmante muito interessante. Inclusive, nos Estados Unidos, um mestre de energia conhecido como Glenn Mendoza, ele também estudou os efeitos disso no corpo, né? Então, um dos parâmetros que ele analisou foi a quantidade de melanina, né? E a pessoa que medita regularmente essa meditação, ela teve esse parâmetro aumentado em 300%. Então, a melanina controla o ciclo do sono da pessoa, né? Então, assim, a pessoa que tem dificuldade em dormir, que sofre de insônia, né, ela é uma técnica bastante interessante para ser praticada também. E aí essa meditação, ela pode durar quanto tempo? Qual é a média? A meditação, a gente utiliza um áudio como guia e ela dura, em geral,
20 a 30 minutos a meditação, mas a gente tem uma série de exercícios físicos antes e uma série de exercícios físicos depois, né? Então, no final, entre 40 e 50 minutos. E essa meditação é a que está sendo também realizada no IFSC, no Instituto Federal de Santa Catarina, em Florianópolis? Isso, André. A gente oferece ela não só no IFSC, né, mas em outros locais de forma totalmente gratuita. Né? Então, qualquer pessoa, a comunidade interna, a comunidade externa pode participar. E ela é muito interessante no sentido que a pessoa que pratica regularmente, ela sente os efeitos, né? Então, cada dia a mais a gente sabe que o mundo moderno está cada vez mais corrido, as pessoas estão sofrendo cada vez mais com estresse, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, né? E quando você medita, né, tudo isso vai sendo atenuado, né? Então, nós temos muitos casos ali, inclusive no IFSC, mas também fora dele, né, de pessoas que começaram a praticar e sentiram realmente os benefícios dessa meditação. É uma meditação muito interessante, André. E quando que é realizado no IFSC? No IFSC a gente realiza todas as quintas-feiras ao meio-dia. Do meio-dia a 1h da tarde no auditório, né, do campus da Mauro Ramos. Mauro Ramos. Aberto ao público, quem tiver interesse é só comparecer no dia. Aberto ao público, quem tiver interesse é só comparecer, levar um documento, né, para apresentar na portaria, para poder ser autorizado a entrar e participar. Perfeito. E nós vamos ter um evento também, é isso? Isso, André. Nós vamos ter um evento, nós conseguimos trazer, né, uma instrutora sênior para cá, a instrutora Anitta. Gostaria de mandar um beijo para a instrutora Anitta. Ela virá a Florianópolis e será nos dias 30 de dezembro e 1º de janeiro, né? Então é uma oportunidade bastante única de você conhecer um pouco sobre a terapia prânica, né, e poder praticar e poder ser o mais importante, né, você ser o seu próprio terapeuta, né? Então, seja você poder utilizar a técnica em si mesmo e ajudar também as pessoas que estão ao seu redor, o seu círculo familiar, né? Então, ele é um curso bem interessante, será num final de semana, né? Então, nós temos aí um flyer com algumas informações. Ali um QR Code também, se a pessoa fizer a leitura, aí tem mais informações. Isso, o QR Code leva ao link de inscrição. No link de inscrição a pessoa tem as informações, né? Mas também pode entrar em contato ali pelos telefones que a gente tem também ali no cartaz, ou comigo, ou com a Carita, né? E aí a gente também passa mais informações a respeito do curso, né? Muito bem, Bruno. Até porque aí estudos apontam que as duas grandes áreas, né, atuais e do futuro são as áreas tecnológicas e as áreas terapêuticas, né? Ou seja, aquelas pessoas que estão trabalhando com tecnologia, mas também muitas pessoas que precisam aí passar por processos terapêuticos. Então, acredito que aí a terapia prânica também vem aí para auxiliar. E como sempre, nós recebemos aqui muitas pessoas que vêm falar sobre terapias complementares. Então a gente sempre deixa muito claro, né, uma terapia complementar para que a pessoa não abandone nunca o tratamento, né, que ela faz convencional. Acredito que a prânica também vai nessa mesma linha, né? Com certeza, André. Isso a gente deixa bem claro, inclusive o autor deixa bem claro isso nos livros que ele escreve, né? Em momento algum a terapia prânica tem a intenção de substituir a medicina ortodoxa, né? Então, ou seja, ela é extremamente importante a partir do momento em que você tem alguma situação que você não consegue solução, ir ao médico, fazer um exame, não se automedicar, né? Como a gente sempre tem essas recomendações médicas, né? Com certeza. Ok, fica então o convite aí para quem queira participar do evento. Bruno, agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Fica o convite para que compareça aqui mais vezes. Depois também, ou pós-evento, possa também vir aqui para comentar um pouquinho. E nós queremos também agradecer aí ao nosso grande artista, Sebastião da Cruz, lá de Santo Amaro da Imperatriz. Ele quem pinta as telas aqui que compõem o nosso cenário. Essas telas que fazem parte do acervo Santo Amaro Antiga. Sebastião aí pinta essas telas baseadas aí em fotos antigas lá da cidade de Santo Amaro da Imperatriz.
Sebastião já está preparando para nós aí 2 telas para o novo cenário do próximo ano do programa Faça Acontecer. Na próxima semana nós temos mais programa, você não pode perder, sempre falando aqui muito sobre educação, bem-estar e coaching. Bruno, gratidão pela sua presença. Obrigado, André. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima semana. Um abraço.